E eu quero compartilhar com vocês no Salmo 26. Salmo 26, versos 6, 7 e 8. Vamos começar com esse texto. E eu coloquei como tema, amando a presença de Deus. Pastor Mauro colocou o ano de 2025 como o ano de obras maiores. Como que nós vamos fazer obras maiores? Amando a presença de Deus. Como que essa igreja, queridos, impactará esta cidade? Amando a presença de Deus. Como que você vai poder ser usado por Deus na sua casa, na sua família, na sua escola, na sua faculdade, como nós oramos, acabamos de orar aqui, se você amar a presença de Deus, amando a presença de Deus. Olha as palavras de Davi: lava as minhas mãos na inocência, e do teu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. E o verso 8 ele diz: eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Vamos dizer essa frase de Davi, versículo 8 do Salmo 26. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Davi foi um homem, irmãos, que amou a presença de Deus. Davi amou a glória de Deus. Foi um homem que teve falhas, como nós, teve limitações. A gente conhece a história do rei Davi, mas se tinha uma coisa que Davi tinha e que nós precisamos buscar, é esse amor pela presença de Deus. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação. Mas eu quero voltar um pouquinho no tempo, para a gente chegar nesse lugar onde Davi disse que amava a presença de Deus. Em 1 Samuel capítulo 10, conta a história do dia que Israel perdeu a Arca da Aliança. Então diz assim, 1 Samuel capítulo 4, versos 10 e 11. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Verso 11 diz: foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Por que nós voltamos no tempo? Para você entender o quanto que Davi valorizou a presença de Deus, que estava sendo desprezada havia muitos anos na nação de Israel. Então, voltando aqui no tempo, aconteceu uma batalha, e essa batalha, ela foi uma batalha catastrófica, porque Israel perdeu 30.000 homens naquele dia. E os filhos do sumo sacerdote Eli, que tinham sido reprovados por Deus, porque eles eram sacerdotes maus, ímpios, eles roubavam as ofertas, eles se prostituíam com as mulheres que iam cultuar o Senhor, ou seja, era uma total desgraça o sacerdócio. Deus havia falado com o seu pai Eli, repreendeu Eli, mas Eli não corrigiu seus filhos. E então eles vão para a batalha e presumem, preste atenção, presumem que Deus estava com eles, porque estavam carregando o móvel mais sagrado de Israel, a Arca da Aliança. Então Ofni e Finéias estavam sendo reprovados, já estavam reprovados, mas presumindo que Deus ia com eles. Eu acho que esse é o problema de alguns cristãos hoje. Eles estão vivendo suas vidas do jeito que querem. Eles não perguntam a Deus o que lhes agrada. O que agrada a Deus não lhes agrada, o que lhe agrada. Eles não querem ter compromisso com o coração de Deus, não amam a presença de Deus, mas presumem que Deus está com eles. Olha para mim, presunção não é a mesma coisa de fé. Muitas pessoas estão presumindo, não, Deus está comigo. Mas a pergunta é, será?
Nós não podemos ser presunçosos. Uma frase que nós usamos praticamente todo dia: se Deus quiser. Né? Tudo que a gente fala, a gente coloca isso no meio. Se Deus quiser. Já prestaram atenção que essa frase ela é automática e que na verdade nós não estamos dizendo se Deus quiser isso vai acontecer, mas nós estamos quase que afirmando que Deus vai querer. Já prestou atenção? A irmã aqui me convida para ir almoçar na casa dela. Como é o nome da irmã? Cristina. Irmã Cristina me chama para almoçar, né? Pastor Marcos, pastora Cristiane, vocês podem almoçar na minha casa amanhã? Automaticamente, se Deus quiser eu vou. E eu estou o quê? Presumindo. Eu não estou dependendo de Deus. Eu estou quase que afirmando que Deus quer que eu vá. Isso é só um exemplo, irmãos. Porque muitas vezes nós estamos no piloto automático. Eu sou crente desde bebê, assim, de frequentar a igreja, né? Crente eu sou desde os 13 anos. Estava dizendo a Mauro, né? Ontem ou anteontem, né? Que eu e Cristiane fomos batizados com o Espírito Santo. Isso que vocês estão conhecendo, e eu estou muito feliz por vocês estarem conhecendo o Espírito Santo, os dons do Espírito. Eu conheci quando eu tinha 14 anos. Só 35 anos atrás, quando eu conheci o Espírito Santo. E ao longo desses anos eu já vivi no piloto automático, irmãos, achando que Deus está aprovando, que Deus está comigo. E muitas vezes Deus está dizendo: ei, peraí, você me perguntou antes? Você submeteu esta área da sua vida a mim? Esta decisão da sua vida a mim? Você me perguntou? Marcos, você não pode presumir. Ofni e Finéias presumiram e a derrota aconteceu. A arca foi tomada, até porque Deus não tinha compromisso com aqueles sacerdotes. E Deus permitiu que o móvel mais sagrado de Israel fosse roubado. E então a arca foi tomada pelos filisteus, os dois morreram naquele dia. A notícia veio para Siló, o sacerdote Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço, morreu também. E a mulher de um dos dois, que agora eu não estou lembrado se foi Ofni ou se foi Finéias, mas era a esposa de um dos dois que estava grávida, teve a criança repentinamente, sentiu contrações do susto que ela teve, a criança nasceu e ela morreu. E colocou o nome da criança Icabode. Foi-se a glória de Israel. A glória de Israel foi embora. Gente, foi um dia de tragédia. E eu inicio essa mensagem dizendo: nós somos pessoas chamadas para a fé, para um relacionamento com Deus e não um relacionamento religioso. Porque a religião pode nos cegar. A religião pode nos fazer orgulhosos. Presumimos que Deus está aprovando tudo. E Deus pode estar dizendo: olha, a minha presença não vai. O que eu desejo para a PIB de Serra Talhada é que a presença de Deus vá com vocês. Amém? Esta é, preste atenção. Eu tive muito temor de pregar nessa noite. Porque, Senhor, eu não quero estragar a festa dos irmãos. Eu não quero. Mas ao mesmo tempo eu quero ser fiel ao que o Senhor me mandar falar. Então eu estou aqui com muito temor em meu coração. Muito temor. Eu pensei muito. Sexta, ontem, hoje. Senhor, só me deixe falar o que o Senhor realmente quer que eu fale. Mas eu sinto da parte de Deus, Ele dizendo a vocês, que o segredo dos segredos, que já está revelado, para que esta igreja faça diferença nesta cidade, é a presença de Deus no meio de vocês. Vocês não podem presumir, vocês precisam ter certeza. A fé é a convicção, a fé é certeza de fatos.
a convicção de fatos. Então, queridos, eles perderam aquele dia. A arca de Deus foi tomada, foi levada pelos filisteus e colocada num templo de um deus pagão chamado Dagon. Era metade homem para cima e metade peixe. Então a sereia, né, vai decepcionar muita gente aqui, mas a sereia na verdade não é sereia, é sereio, certo? O deus Dagon foi a primeira sereia da história. Era metade homem, metade peixe. A arca foi colocada naquele templo pagão. No dia seguinte, Dagon estava caído diante da arca. Eles acharam coincidência, colocaram Dagon de pé e a arca lá. E no outro dia, Dagon estava cortado ao meio, como se uma espada tivesse cortado aquela estátua. Eles temeram. É Deus, é o Deus de Israel. Vejam, o Deus de Israel é o nosso Deus. Nós temos um Deus vivo. Amém? Nós temos um Deus que diante dele os outros deuses caem. Nós não estamos aqui brincando, né, de crente, de religião, de igreja. Não, nós estamos realmente com um Deus vivo ao nosso lado. Por isso essa certeza da presença de Deus é o que nos dá, irmãos, força, inspiração. É o que nos enche. Porque eu sei dos desafios que nós temos. O tempo que nós estamos vivendo são tempos difíceis, trabalhosos. Paulo disse isso. Então nós precisamos da presença de Deus. E aí Deus, isso é capítulo 5 de 1 Samuel. E Deus fere os filisteus com tumores. Eles então decidem se livrar da arca. Porque a arca estava lá já fazia 7 meses. E eles dizem, vamos devolver a arca porque o Deus de Israel está irado contra nós. E aí eles pegam a arca e colocam a arca em cima de um carro de boi, de uma carroça, com 2 vacas puxando aquele carro de boi. A Bíblia diz que aquelas vacas, elas tinham recém dado à luz aos seus bezerros. Elas estavam ainda dando de mamar aos seus bezerros. E elas foram usadas para puxar o carro de boi e levar a arca de Deus até Israel. E uma coisa sobrenatural aconteceu. As vacas seguem 19 quilômetros em linha reta. Preste atenção. Vacas que estavam com seus bebês, bezerros, suas crias, elas vão berrando, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas vão e levam a arca de Deus de volta para Israel. 1 Samuel, capítulo 6, verso 12. Coloca aí para mim. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo, reclamando, mas foram por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita, nem para a esquerda. E os governantes dos filisteus as seguiram até a fronteira. Eles ficaram observando. Se essas vacas forem em linha reta e chegarem até Bet-Semes, era Deus mesmo. Agora, se elas não forem, aí foi coincidência, foi coisa que a gente pensou, e o Deus de Israel não é Deus, é falso. Mas se elas forem em linha reta, e se elas chegarem até Bet-Semes, saberemos que era o Deus de Israel que estava nos punindo. E as vacas foram obedientes. E queridos, as vacas de Bet-Semes, nunca mais esqueça, porque a primeira vez que eu ouvi falar das vacas de Bet-Semes, foi uma irmã bem simples da nossa antiga igreja. Ela pregou nesse texto e eu nunca esqueci, porque ela disse que nós muitas vezes somos mais desobedientes do que as vacas de Bet-Semes foram obedientes. Elas foram contra a natureza, berrando. É isso que está aqui no texto. Mas obedeceram a uma ordem de Deus. Eu quero te dizer, tem pessoas aqui que vai custar para você obedecer. Não vai ser fácil. Mas eu te digo, é melhor obedecer
do que você fazer do seu jeito. Se você obedecer, você vai colher os frutos da obediência. Eu já obedeci a Deus muitas vezes, e custando, mas obedeci, e foi a melhor escolha que eu fiz. Eu quero ser como as vacas de Bet-Semes. Quantas vacas de Bet-Semes? Quantas jumentas de Balaão temos aqui? Porque a jumenta de Balaão foi mais sensível do que o profeta, que era um mercenário. Mas ele ainda ouvia Deus. Mas a jumenta foi mais obediente. E o Senhor diz em Isaías: o boi conhece o seu dono, mas Israel não me conhece. Mas eu declaro sobre esta igreja obediência. Eu declaro sobre vocês obediência, custe o que custar. Vocês terão recompensa pela obediência de vocês. A renúncia, o abrir mão de algumas coisas, haverá recompensa, irmãos. E então, a arca fica em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, por 20 anos, irmãos. 20 anos se passaram, até que Samuel começou a julgar Israel. Veja comigo, 1 Samuel 6, 21. Aí é quando os filisteus devolvem. Então enviaram mensageiros ao povo de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham e levem-na para vocês. Agora 1 Samuel capítulo 7, versos 1 e 2. Os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. 20 anos. Agora preste atenção, Kiriat Jearim estava a 18 quilômetros de Jerusalém. O que seria 18 quilômetros, pastor? Daqui, tem um povoado que a gente passa quando vem, que é o primeiro aqui. Quantos quilômetros daqui lá? 20? Pronto, perfeito. Essa era a distância de Kiriat Jearim para Jerusalém. 20 quilômetros aproximadamente, de Serra Talhada para Varzinha, A arca ficou esquecida. E se não fosse Abinadab e o seu filho Eleazar, que tivesse acolhido. Meus irmãos, Deus está querendo mais Abinadabes, que recebam a presença e acolham a presença, quanto os demais estão desprezando, enquanto os demais estão nem aí. Mas Deus está querendo pessoas aqui hoje que amem a presença de Deus. Senhor, eu abro a minha vida para Ti, Senhor. Mesmo que as pessoas deste mundo estejam Te desprezando, que elas não estejam nem aí para Ti. Mesmo que nas igrejas, queridos, Deus não encontre lugar. Porque quando Jesus nasceu, nós estamos perto do Natal, e essa é uma mensagem que eu sempre prego no Natal. A cidade de Belém, Bethlehem. Bethlehem significa casa de pão. Mas em Belém não havia um lugar para Jesus. Na casa de pão, o pão da vida, não tinha lugar. A Bíblia diz que não tinha hospedaria. A cidade estava superlotada. Maria grávida, com a barriga enorme. Mulheres que já ficaram grávidas sabem o que significa ali os 9 meses. Você mal consegue respirar, né? Eu lembro das gravidezes de Cristiane. Mal consegue dormir, mal consegue virar. Às vezes tinha que ajudar a Cristiane a virar de lado. Barriga esticada, né? Dói aquele esticado ali. E não havia lugar para o pão na casa de pão. Já pensou que contradição?
Não havia lugar para o Criador do universo, para o Senhor de todas as coisas, para o Rei dos Reis. Não havia lugar. Só encontraram lugar onde os animais eram guardados. Porque ali, a imagem que a gente tem, né, que a gente herdou, né, do romanismo, é que era fora de Belém. Mas não, foi um lugar em Belém, mas não era uma hospedaria. Era uma casa comum, que na parte inferior era onde os animais dormiam e comiam. Então a manjedoura era o coxo, onde se colocava palha, para feno, para os animais comerem. Essa é a mensagem. Deus procura um lugar na terra. E Ele quer encontrar a tua vida e a minha vida. Ele quer encontrar espaço. Nós precisamos fazer espaço. Eu gosto de uma música no inglês que a gente ouviu muito esse ano, que fala de criar espaço, fazer espaço para Deus. Nós fazemos espaço, irmãos. Nós criamos, nós abrimos o coração. Então, a casa de Abinadab foi o lugar onde a arca ficou. Não se espantem, tá? Não só foi 20 anos, não. 20 anos foi até essa narração aqui, essa narrativa aqui. 20 anos até que Samuel começou a julgar. Mas lembrem-se, depois de Samuel veio quem? Saul. E Saul reinou por 40 anos. Vai somando. 20 anos até Samuel julgar e mais 40 anos do reinado de Saul. Só aqui vão 60 anos, a arca de Deus, a 19 quilômetros de Jerusalém, e ninguém se importava em trazê-la de volta. Até porque a arca, né, estava em Siló. Jerusalém seria conquistada depois por Davi. Mas nem para Siló a arca foi levada. Sabe, isso é um total desprezo para a presença de Deus. É como se a nação dissesse: nós podemos existir, nós podemos fazer, nós podemos nos mover sem a presença de Deus. Ou apenas presumindo: não, a arca está lá na casa de Abinadab, beleza, joia, não precisamos de mais nada. Saul, por exemplo, vamos ler 1 Samuel 14, versos 18 e 19. Olha a atitude de Saul. Saul ordenou a Aías: traga a arca de Deus. Naquele tempo ele estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: não precisa trazer a arca. Há um contraste muito grande com a atitude de Davi, desta atitude de Saul. E nós vamos para um texto agora para a gente poder finalizar. 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas, capítulo 13. Se haviam passado quase 70 anos, 20 anos desde a volta da arca até Samuel, a gente leu, 40 anos do reinado de Saul, e agora 7 anos e 6 meses de Davi reinando em Hebrom. Somando tudo, irmãos, 67 anos e meio. 67 anos e meio que a arca estava esquecida em Kiriat Jearim. Agora vamos ver Davi. Por isso que Davi, eu comecei com o Salmo de Davi, Salmo 26. Eu amo, Senhor, a tua habitação, o lugar onde a tua glória
permanece. Davi foi um homem que amou a presença de Deus. E eu estou declarando nessa noite que vocês serão esse lugar. Deus está procurando, irmãos. Os olhos de Deus estão passando sobre o sertão. Os olhos de Deus estão passando por Pernambuco. Está passando pelo Nordeste. Os olhos de Deus pelo Brasil, pelas nações. E Deus está procurando um lugar. Tem um lugar em Serra Talhada onde eles estão me desejando, onde eles estão clamando por mim, onde eles estão amando minha presença. Tem um lugar ali em Serra Talhada? Ah, então é para lá que eu vou. Porque Deus não quer ser presumido, Deus quer ser desejado. A religião faz com que a gente se acostume com Deus. Eu tenho 37 anos de crente. E eu preciso me vigiar constantemente. Constantemente eu preciso estar aquecendo o meu coração. Constantemente eu preciso estar soprando sobre as cinzas acumuladas no meu coração. Eu nasci em um lar onde a minha mãe era evangélica, então ela me criou na igreja. E para mim é muito mais difícil. Quem aqui nasceu no evangelho já, em uma igreja evangélica? Então é para você, principalmente, que eu estou falando. Porque nós precisamos ter muito cuidado. Porque o costume, a religiosidade, a tradição, faz com que a gente se acomode. Presumimos que Deus está conosco. Mas vamos voltar aqui, porque senão eu não consigo terminar e o tempo aqui não para. 1 Crônicas 13. Depois de consultar, aqui é Davi. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles nas cidades e nos seus arredores, para virem unir-se a nós. Vamos, olha aí, o quanto que Davi amava a presença de Deus. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. E toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sió, no Egito, até Lebo-Hamate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, cujo trono está entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Que mais Davi sejam levantados. Amém. Se você quer ter esse coração que ama a presença de Deus, por um instante, levanta a tua mão aí e diga: Senhor, eu quero ser como Davi. Eu quero amar a tua presença. Eu quero amar a tua glória. Eu não quero, Senhor, ser como Saul, que não se importou, que não valorizou a tua presença, apenas presumiu. Não, Senhor, nós queremos ser pessoas de fé. Nós queremos ter uma fé viva e ativa. Faz-nos ir além da religiosidade. Faz-nos ir além do que já nos acostumamos a ser e a fazer. Amém, queridos? Davi amava tanto a glória de Deus, que ele reúne toda a sua liderança. Ele convoca uma assembleia. Vocês sabem bem o que é uma assembleia, né? Eu fui congregacional, então também batistas e congregacionais sabem muito bem o que é uma assembleia, né? E ele decide chamar os sacerdotes e os levitas. Sabe por quê? Porque a mudança sempre começa de cima para baixo. Mauro e Micherline, vocês que começaram a mudança, não poderia ser diferente. Eu, por exemplo, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fui cheio do Espírito Santo, e eu queria a mudança de baixo para cima. E foi muito difícil. Eu bati de frente com muitas pessoas. Mas quando é uma liderança que começa uma mudança, e vocês têm pastores que estão sedentos,
vocês têm pastores que estão famintos, que estão buscando. Gente, é isso. Se começar de cima para baixo, porque o óleo desce pela cabeça, escorre pela barba, até a orla dos vestidos de Arão. Apoiem sua liderança nas mudanças. Mudanças que eu estou falando é de mudança espiritual, tá? É claro que vocês mudaram muito de 2014 para cá. A primeira vez que eu vim aqui, eu estava até brincando, né? Algumas coisas que nem existem mais, né? Que eu nem vou mencionar, né? Mas eu lembro como era. Eu lembro. Esteticamente vocês mudaram. Fisicamente, né? Tantas coisas bonitas, belas. Mas o que eu estou falando de mudança não é isso, tá? Porque a gente pode mudar a estética e não mudar a espiritualidade. Mas eu tenho testemunhado na vida de Mauro e Micheline a sede e a fome que eles têm pela presença de Deus, pela glória de Deus. Amem a glória de Deus, amem a presença de Deus. Isso é o suficiente, isso é o bastante. Eu e Cristiane, nós nos apaixonamos pela presença de Deus. Aos 13, aos 14 anos, nós nos apaixonamos pela presença de Deus. Nunca mais a nossa vida foi a mesma. Nós fomos literalmente estragados para o mundo. Nem para desviar eu prestava mais, porque o mundo não me seduzia mais. Eu amei a glória de Deus, eu amei a presença de Deus. Eu queria estar onde estavam os irmãos. Eu queria vigílias, eu queria reunião de oração, eu queria estar no lugar de adoração. Eu queria ler, eu queria mergulhar na Bíblia. Nós amamos a presença de Deus. 35 anos passaram. 37. Cristiano, 38 anos passaram. Mas nós estamos ainda hoje dizendo: Senhor, nós queremos amar mais a Tua presença. E os nossos filhos estão amando a presença de Deus. Hoje é Adriel e Abner que está nos instigando. Eu chego em casa, Abner está trancado no quarto, orando, fazendo vigília, fazendo jejum. Nossos filhos estão hoje levando conosco essa glória, essa presença. Então Davi foi esse homem, ele convoca a liderança. A arca tão pertinho, 19 quilômetros. Davi diz: vamos gente, vamos lá. Vamos buscar a arca, porque a arca foi desprezada nos dias de Saul. Agora vamos para o verso 7. Da casa de Abinadab, olha lá, Abinadab, 67 anos e meio depois. Levaram a arca de Deus em uma carroça nova, conduzida por Uzá e Aiô. Abinadab provavelmente não era mais vivo, nem o seu filho Eleazar, que foi aquele que ele tinha colocado para cuidar da arca, porque não fala aqui de Abinadab e Eleazar. Quem estava vivo agora era Uzá e Aiô. Então, uma geração tinha morrido, uma geração tinha passado. Parece com o que eu iniciei aqui hoje falando. Uma geração passou, queridos. Os fundadores dessa igreja passaram, morreram. Eles não estão mais aqui. Alguns deles já estão na glória, recebendo do Senhor a alegria, desfrutando da comunhão com o Senhor nos céus. Mas agora nós estamos aqui, vocês estão aqui. E para este tempo, para essa geração, é vocês. Imagina usar os métodos de 1937. Eu sei que algumas igrejas ainda estão fazendo isso. Em 1937 nem televisão existia no Brasil. Só tinha rádio. Rádio e telégrafo. Telefone já tinha sido inventado, mas não era popularizado no Brasil ainda. Serra Talhada em 1937. Imagina comigo. São Paulo em 1937 já era um pouco atrasado em comparação aos Estados Unidos e Europa. Imagina Serra Talhada em 1937. Então não dá para a gente querer ser a igreja de 1937, né, pastor?
Quando eu converti, era um órgão de fole que tinha na minha igreja. E aquele órgão de fole era um móvel sagrado, era quase a Arca da Aliança. Para se livrar daquele trombolho, deu trabalho. Por quê? Não, porque era a missionária que tocava nele. Gente, o tempo passou. Olha quantos jovens nós temos aqui. Olha aí ao teu redor. Amém. Recebe? Imagina a gente querer ganhar esta geração com os métodos, com os meios de 1937. Não dá, essa é a época do LED. Essa é a época da luz, do movimento, do vídeo, do digital, é isso. A mensagem não alterou, os princípios não mudaram, mas o meio mudou. O método mudou. Então aqui não encontramos Abinadab. Sabe o nome Abinadab? Significa meu pai é nobre, meu pai é disposto, meu pai é voluntário. Abinadab foi o homem que acolheu a arca, mas Abinadab não existia mais. Eu preguei essa mesma mensagem em Garanhuns e preguei essa mesma mensagem aqui em Serra 20 dias atrás. Mas essa parte aqui é para vocês, tá? É exclusivo para vocês, né? Mauro gosta de exclusividade, né? Então, vamos lá. Essa parte é exclusiva para vocês. Abinadab representa aquele que foi pioneiro, os primeiros, aqueles que deram a sua vida. Para isso aqui nascer e surgir, eu não conheço a história, mas eu já imagino como seja. Missionários que deixaram tudo, que renunciaram e entraram pelo interior de Pernambuco, pela Caatinga e chegaram em Serra Talhada, com a sua fama de ser a terra do cangaço. Eles pagaram um preço. Abinadab, o meu pai é nobre, meu pai é disposto, meu pai é voluntário. Isso aqui nasceu porque pessoas pagaram um preço, por isso nasceu. Mas Abinadab não existe mais. E agora? Encontraremos nobres, dispostos e voluntários hoje aqui? 87 anos depois, encontraremos, gente? Encontraremos nobreza, disposição e voluntariedade, gente que está disposta a fazer hoje a história nessa cidade. Você vai dizer, eu vou deixar a minha marca. Eu vou deixar a minha marca na minha família. Eu vou marcar a minha família. Eu estou deixando a minha marca. Eu e Cristiane, nós estamos deixando a nossa marca em Adriel e Abner. Se hoje eu e Cristiane morrêssemos, a nossa marca estaria nos nossos filhos. A gente não vai morrer não. Eu já disse a Jesus, eu quero viver muitos anos ainda para cumprir o propósito dele. Nós estamos deixando a nossa marca nos nossos discípulos. Às vezes eu vejo José Milton Suzy falando, conversando. Eu digo, eu conheço alguém parecido com eles. Eu e Cristiane. Estamos deixando a marca neles. Estamos deixando a marca no CCA. Estamos deixando marcas nos lugares por onde passamos. E o meu tempo acabou. Meu time aqui já me avisou. Segura só mais um pouquinho. Mauro, por favor. Quem me dá mais um minuto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 minutos tá bom, então. Já somando todos. Agora nós encontramos Uzá. E Uzá significa força. Mas preste atenção. Preste atenção. Uzá não é Davi. Eu estou falando aqui de uma geração como Davi, que ama a presença de Deus. Segue essa história aí. Verso 8. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todo vigor diante de Deus ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. Queridos, essa história aqui
é um pouco parecido do que nós temos muitas vezes encontrado no nosso meio. São pessoas dispostas, pessoas que tiveram uma liderança inspiradora, uma liderança que pagou o preço, que renunciou, o pai de Uzá, nobre, disposto, voluntário, mas Uzá não tinha as instruções necessárias. Essa parte também é exclusiva para vocês, tá? Vocês precisam buscar as instruções necessárias para este tempo. Vocês não podem sair por aí fazendo no que der na cabeça. Ah, eu acho que Deus não. Acho não. Você tem que ter certeza de que Deus está mandando. Você tem que ter convicção. Ah, vou liderar uma célula. Por quê? Não, porque o pastor quer. Não. Não, não é assim não, querido. Você tem que ter convicção. Ah, eu vou servir em tal ministério. Por quê? Não, porque todo mundo está servindo. Não. As coisas de Deus não são feitas assim, irmãos. Não são feitas assim. Uzá, ele tinha uma herança, mas ele não tinha a instrução. Ninguém chegou para Uzá e disse: Uzá, não toque na arca. Ele era ignorante. Ele não tinha o conhecimento. Nem por isso ele foi menos culpado, viu? Porque às vezes a gente está dando desculpas, né? Ah, mas eu não sabia. Sim, mas nós temos a Bíblia. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos que ler a palavra. Então, o que é que acontece aqui? Colocaram a arca em cima de um carro de boi. Quem tinha colocado a arca em cima de um carro de boi 70 anos atrás? Quem tinha? Quem está me acompanhando aqui? Eu sei que vocês estão na expectativa da festa que vai acontecer daqui a pouco, mas eu só venho aqui de vez em quando, então me aguenta, tá? Vai aí, vai comigo. Quem tinha colocado a arca de Deus em cima de um carro de boi 70 anos atrás? Filisteus, diga filisteus. Ah, mas Deus aceitou que os filisteus colocassem a arca sobre o carro de boi. E agora, os israelitas, liderados por Davi e conduzidos por Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, colocam a arca de Deus, e sem falar toda a equipe de Davi, todos os exércitos de Davi, toda a liderança de Davi, todo mundo festejando, presumindo, olha aí de novo, pulando, dançando, cantando, presumindo que Deus estava lá com eles. E Deus olhando do céu. Não foi assim. Eu não disse isso. Eu não disse que seria desse jeito. Queridos, Números capítulo 3. Você pode ler depois, eu não vou esmiuçar isso. Mas em Números 3, em Números 4, está explícito: a arca tinha que ser carregada nos ombros dos levitas. Estava explícito. Não era carro de boi. Pastor, mas por que Deus permitiu que os filisteus colocassem a arca num carro de boi novo, com vacas que foram obedientes? Porque eram filisteus. Olha para mim. Não se compare com os ímpios. Ah, mas fulano está fazendo. Sim, mas você não é fulano. Já dizia minha mãe, né? Eu dizia: mamãe, todo mundo, essa você não é todo mundo. Ai, a mãe da Micheline, né? Era do mesmo jeito, com Micheline, não era? Eu dizia: mamãe, mas ninguém vai. Você não é ninguém? Gente, muitas vezes nós estamos rebaixando o nosso padrão, nos comparando com as pessoas do mundo, ou com crentes carnais. Tem muitos jovens aqui, eu vou falar isso para vocês. O apóstolo Paulo disse que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Nem tudo, queridos, é pecado, mas tem coisa que não cabe. E aí tu tens que perguntar ao Senhor. Nem toda roupa, nós não somos legalistas, né? Está claro aqui que todo mundo não tem aqui nessa igreja usos e costumes. Mas tem roupa que não convém. É isso.
E nós temos que perguntar ao Senhor. Tem atitudes que não nos cabem. E nós estamos nos nivelando com os filisteus. Mas os filisteus colocaram a arca num carro de boi. Sim, mas eles eram filisteus. Eles não tinham conhecimento da lei. Eles eram ignorantes. Aqui não. Aqui nós temos gente que conhecia a lei. Davi era o primeiro que tinha que ter perguntado ao Senhor: Senhor, a gente quer trazer a arca de volta. Como a gente vai trazer? Depois ele faz essa pergunta. Mas se ele tivesse feito essa pergunta no início, Uzá não tinha morrido. Quantos muitas vezes estão morrendo? Quantos muitas vezes estão sendo prejudicados? Quantos muitas vezes, irmãos, estão sendo até atacados pelo inimigo, por demônios, porque não estão debaixo de um princípio, estão servindo a Deus presumindo. Você não tem que presumir nada, volto nesse ponto. Nós temos que perguntar ao Senhor. As instruções do Senhor são claras. Se nós perguntarmos, Ele vai falar. Mauro e Michelline, perguntem ao Senhor, sejam muito específicos. Senhor, o que Tu queres de nós como PIB de Serra Talhada para esse tempo? Nós não vamos colocar a arca em cima de um carro de boi, Deus. E o que seria carro de boi? Carro de boi, irmãos, é tudo que é feito do nosso jeito, na nossa força, na nossa inteligência, sem perguntar a Deus. Qualquer coisa que nós formos fazer para a obra de Deus, quem tem que dar as instruções é Deus. É Deus, irmãos. Eu já errei tanto, às vezes querer promover uma pessoa que Deus não quer que seja promovida. É dor de cabeça. Coloca uma pessoa para depois tirar, é muito mais difícil. Em grupo de WhatsApp você sabe, né? Colocar é fácil. Agora tire de um grupo de WhatsApp para ver a confusão que não é. Então é melhor a gente esperar. Nós vamos fazendo isso com Suzy e José Milton. Eu sei que eles vão ser pastores e nós estamos orando. Nós queremos saber, Deus, o tempo. E nós vamos obedecer ao tempo de Deus. Eu sei que está perto, mas nós vamos obedecer ao tempo de Deus. Amém? Fazer as coisas não da nossa inteligência, na força do nosso braço. Então esta igreja, né, eu quero caminhar para o fim dessa mensagem dizendo: esta igreja precisa de um compromisso com a glória de Deus, com a presença de Deus, para perguntar a Deus o que Ele quer, o que Ele gosta. Um lugar onde Ele gosta de estar. Hoje a gente estava em casa dos pastores, né, nos preparando para vir, e ouvimos uma música, e eu preguei essa mensagem lá em Garanhuns. Jesus tinha um lugar que Ele gostava, Betânia. Betânia era um lugar onde Jesus ia para descansar. A igreja deve ser como Betânia. Jesus, o que é que você gosta? Que tipo de comida? O que é que você quer comer? O que é que você quer beber hoje, Jesus? Jesus, você gosta de travesseiro mais alto ou mais baixo? O ar-condicionado, Jesus, você quer 16, 20, 21? Como é, Jesus? Basta um lençolzinho fino ou você quer uma mantinha mais grossa? Né? Coloca o ar-condicionado topado nos 16. Como é, Jesus? Betânia era um lugar assim. A PIB de Serra Talhada é um lugar assim. Jesus, o que é que você quer receber? Às vezes as pessoas chegam para mim: pastor, canta tal música. Aí eu vou ouvir. E quando eu vou ouvir, aquela música falou para aquela pessoa no devocional dela. Aí ela acha que aquela música vai servir para toda a igreja. Aqui não acontece isso, tá? Não acontece. Encontro com Deus, a gente tem uma música tema. Aí o povo começa a me mandar música. Eu digo: gente, a gente está orando para que o Senhor até nos dirija com relação à música. Não é uma música que vai tocar as pessoas. Mas será que a gente faz um set list? Líderes de adoração que estão aqui, ali 2, aqui mais um, músicos e cantores. A gente faz set list
com músicas que o Senhor quer ouvir, receber, ou com músicas que são boas para nós. Entendem, irmãos? Essa é a grande diferença, o carro de boi e os ombros dos levitas. Essa é a grande diferença. E até porque eu não entendo, né? Eu não sei qual é a visão do pastor Mauro, mas eu não entendo que o ministério de música são os levitas, né? No CCA, inclusive eu já falei isso aqui outras vezes, né? Nós entendemos que toda a igreja é sacerdotal, né? Que toda a igreja são sacerdotes da nova aliança. Então é todo mundo que tem que carregar a arca onde? Nos ombros. Isso significa o quê? Compromisso, responsabilidade. Não é botar a arca em cima de um carro de boi e dizer, vai, leva. Não. Então a presença de Deus vem quando? Quando nós obedecemos às ordens claras do Senhor. Amém? E aí, Uzá estende a mão, verso 10. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca, e Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Lembra do nome Uzá? Significa força. É quando a força humana, é quando a iniciativa humana morre. Há alguns anos atrás eu morri para mim mesmo. Logo depois da pandemia, quando eu vi que não era eu que sustentava a igreja, não era eu que mantinha a roda girando, que Deus não dependia de mim para manter o CCA. Deus falou claramente isso comigo na pandemia. Marcos, não é você que sustenta o CCA. Você está muito enganado. Sou eu. E eu tive que me render ao Senhor e dizer, Deus, o CCA nasceu por uma direção do Senhor. O CCA está sendo mantido pelo Senhor e vai continuar. Então me perdoe, porque eu quis fazer as coisas do meu jeito. Uzá tem que morrer. A força humana tem que morrer diante da presença do Senhor. E aí, queridos, eu termino com a pergunta de Davi. E vai ficar para uma outra mensagem minha. Verso 12. Naquele dia... Não, verso 11, vamos lá. Davi ficou irado, porque o Senhor havia atacado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Perez Uzá. Tem uma versão que diz que Davi ficou desgostoso. Mas a palavra aqui é irado, irritado, inflamado, com raiva. A princípio Davi fica com raiva. Em seguida, verso 12, naquele dia, Davi teve medo de Deus. E aqui a palavra é temor, reverência. E se perguntou, como vou conseguir levar a arca de Deus? Eu termino com essa pergunta. Porque tem tristezas que é Deus que permite a gente passar. Tem desgostos que é Deus que permite a gente passar. Eu, como pastor, já entrei em crise. Hoje o CCA está vivendo uma nova fase, né? Uma nova estação. Mas eu tive que entrar em crise. Senhor, não é na força do meu braço. Não sou eu que estou mantendo isso aqui de pé. Olha aqui para mim. Uzá tem que morrer. E Davi, que somos nós, a gente vai se desgostar. A gente vai ficar incomodado. Mas o apóstolo Paulo diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Às vezes Deus tem que nos entristecer. Para quê? Para a gente buscar o Senhor e chegar na pergunta de Davi aí, versículo 12. Como trarei a mim a arca de Deus? Eu termino com essa pergunta. Feche seus olhos. Senhor, nesses 87 anos dessa igreja, estamos aqui te agradecendo por todos aqueles que passaram e semearam a tua palavra, os que fundaram, os que pagaram o preço para que esse lugar abrisse as portas. E aqui está uma nova geração, Senhor. Quase 9 décadas depois, uma nova geração. E nós estamos declarando que essa é a geração de Davi.
que vai valorizar a tua presença. Não vão ser como as demais gerações que passaram e não se importaram com a tua presença, talvez. Mas esses que estão aqui agora, 2024, e o futuro que está diante dessa igreja, que é um futuro abençoado, glorioso, poderoso, há milhares de vidas para serem salvas nessa cidade. E eles estão agora diante deste grande desafio. E a pergunta é: vamos amar a presença de Deus? Vamos amar a glória de Deus? Vamos fazer as coisas do jeito de Deus? Vamos fazer com que usar morra a força humana, a sabedoria humana, a capacidade, o talento humano, morram diante da presença do Senhor, para que a arca, a presença seja carregada nos ombros de pessoas comprometidas. Gente que está disposto de novo a pagar o preço, a renunciar. Gente que está disposto, Senhor, com a sua própria vida, a dar a sua vida, para que o Evangelho de Jesus Cristo continue a se espalhar no sertão, em Pernambuco, no Nordeste, no Brasil e agora em outras nações. Fiquem em pé.